Tá gravando então, a partir de agora. Pronto, Jorge, pode iniciar. Boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo, né? Esse encontro da Universidade Federal de Goiás, do grupo de pesquisas de psicologia analítica, coordenado pelo professor Pedro Adalberto. E é uma honra, professor, estar aqui com vocês. Fui aluno da casa, fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Goiás, na área da antropologia. Para mim é sempre uma grande alegria poder compartilhar nosso conhecimento. Nós estamos coordenando a campanha Pela Vida, né, o Setembro Amarelo 2022, que é prevenção em saúde mental. E essa campanha, eu falo que ela é de uma importância extrema. Né? Eu fico, às vezes, incomodado, mas eu tenho iniciado sempre minhas falas versando sobre isso. Né? Quantos filhos de políticos, quantos filhos de autoridade precisam morrer para as autoridades acordarem para a temática da saúde mental? Né? Quantas pessoas precisam sofrer, quantos parentes nossos nós vamos ter que enterrar para as pessoas poderem acordar e ver que a questão é mais séria do que se está falando? E eu deixo aqui esse recado sempre reverberando na sociedade. Né? Nós estamos aqui organizando mais de 28 eventos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, o UNB, aqui com vocês, uma parte aqui da Federal, né? E as pessoas ainda ficam, será que precisa falar? Será que não precisa falar? Sim, gente, nós temos que arregaçar as mangas e gritar. Porque, infelizmente, eu não desejo isso para nenhuma autoridade. Mas nós estamos diante de uma pandemia de saúde mental. Os casos estão pululando aí. A gente está vendo filho de autoridade, infelizmente, cometendo autoextermínio. Nós estamos vendo vários irmãos nossos sofrendo e as pessoas ainda falam, não, vocês estão querendo psicologizar tudo. Oi, é a verdade que infelizmente nós estamos diante de um quadro estarrecedor de saúde mental. Nós estamos dentro de uma pandemia de saúde mental. Os números que estão chegando para nós diariamente são aterrorizadores, né? Só para vocês terem uma ideia, primeiro semestre desse ano nós fizemos já pela Clínica Social Jung Brasil, com seus 700 colaboradores, mais de 52 mil atendimentos. Nossa. Tá? É muito caso, e os casos não param de chegar. Então esse encontro visa falar um pouco disso. E a temática desse ano, nós resolvemos abarcar a convite, né? São duas grandes temáticas que estão pontuando para nós, todas as universidades. É o UNB, é o Instituto Federal, é o EG, vocês aqui da própria Universidade Federal, ansiedade. A gente vai nas escolas, você percebe os jovens se automutilando, porque eles estão tomados pela ansiedade. Teve uma colega nossa que foi numa escola estadual, ela ficou em estado de choque quando numa sala de terceiro ano de ensino médio, ela perguntou. Começou a fazer as dinâmicas, a falar da temática, entrou na questão da automutilação, ela pergunta para a sala, vem cá, alguém aqui já pensou em se automutilar ou está se automutilando? E mais de 60% dos alunos que estavam presentes estavam se cortando. Então isso é estarrecedor. Nós temos uma pandemia, nós precisamos de colegas da área de saúde, né, que tirem a psicologia da sala de aula e tragam para as ruas, tragam para a saúde, tragam para a vivência coletiva das pessoas, tá? E esse pequeno espaço, né, todos os eventos que nós estamos fazendo, nós estamos batendo muito nessa tecla. Quantas pessoas vão precisar morrer das nossas famílias para a gente começar a agir? Tá? Com isso, né, quero agradecer demais o convite do professor Pedro, né, por estar abrindo os grupos aqui de pesquisa, né, aos quais ele participa e coordena, né. Agradecer a prestatividade da colega Paula, né, que também vai ter uma fala aqui, sabe, para a gente poder estar abarcando uma temática que eu acho que é vital nos dias de hoje. Eu vou passar a palavra para a Paula e depois a gente segue na temática aqui, discutindo ansiedade, sonhos e prática clínica. Obrigada, Jorge. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou Paula, certo? Eu sou Paula Core, eu sou terapeuta, especialista em psicologia junguiana, formada pelo IGEP, e faço parte do grupo de estudos junguianos, coordenado pelo professor Pedro. E é um prazer poder estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né, nesse contexto que o Jorge colocou muito bem, de
realmente uma pandemia de saúde mental que a gente vive. E eu queria trazer um pouco, então, sobre esse olhar a partir da experiência com a psicologia junguiana. Eu imagino que muitas pessoas aqui também sejam da psicologia analítica, então talvez vou falar alguma coisa que seja um pouco repetido, mas eu tentei estabelecer o link entre esses 3 grandes temas que dão nome ao nosso evento. A gente está falando sobre transtorno de ansiedade, sonhos e a clínica. Na terapia junguiana, um dos principais objetivos é a ampliação de consciência e a integração de conteúdos que estavam no inconsciente. Então, isso é um norte que orienta, né, todos nós que somos terapeutas junguianos. E o nosso objetivo nunca é excluir uma parte, é sempre conferir um peso equilibrado para aquilo que está no inconsciente, para aquilo que está na consciência, estabelecer um diálogo simbólico entre essas várias partes que existem dentro de nós. E para isso a gente tem diversas técnicas, diversas metodologias, sendo que a análise de sonhos é uma amplamente utilizada, uma muito importante. A gente considera que os sonhos eles trazem como se fosse uma radiografia do inconsciente. Então, o Jung ele é muito claro em dizer que os sonhos eles revelam, eles não escondem nada. E se para a gente é tão difícil entender as mensagens que os sonhos trazem, é porque os sonhos falam numa linguagem simbólica, metafórica, que não é a linguagem com a qual a gente está acostumado. A gente está acostumado com uma linguagem racional, mais literal. Então, é como se o sonho falasse num idioma que a gente desconhece, e o nosso trabalho na análise vai ser ir traduzindo essas mensagens que vêm. E para fazer isso, a gente vai trazendo um olhar simbólico para cada elemento que traz no sonho, que aparece no sonho, e sempre buscando as associações, em primeiro lugar, né, as associações pessoais do sonhador. Então, isso é um aspecto muito importante. A análise de sonhos, ela sempre tem que ser feita considerando também o contexto da vida consciente da pessoa que sonhou. Então, a gente não analisa um sonho jogado sem saber quem foi a pessoa. E o sonho tem algumas funções para o Jung. Talvez uma das principais que eu queria trazer hoje é a de restabelecer o equilíbrio psíquico, que é o que a gente chama da função compensatória. Então, o sonho ele vem para equilibrar algum aspecto com o qual a consciência está muito identificado. A gente fala uma unilateralidade da consciência. E essa função compensatória, ela pode se dar pela oposição ou pelo exagero. E um exemplo para ajudar a gente a entender o que seria essa função compensatória, a gente pode pensar uma pessoa que sonha que ela está se encontrando com Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande. O que esse sonho pode estar querendo dizer? Se na consciência é uma pessoa que tem o ego muito inflado, que se acha muito boa, que tem uma visão superestimada das suas próprias capacidades, o sonho pode estar mostrando de forma exagerada isso, e dizendo, olha só, você está se equiparando ao Napoleão Bonaparte e ao Alexandre o Grande, você está meio numa desmedida, então precisa equilibrar essa avaliação que você tem de você mesmo. Por outro lado, esse mesmo sonho, sonhado por uma pessoa que tem baixa estima, que não consegue perceber as próprias potencialidades, o sonho pode estar ali compensando por oposição. Então, na consciência, a pessoa só vê o que ela tem de negativo, não consegue perceber as suas capacidades, e o sonho está mostrando que no inconsciente ela consegue se colocar ao lado de Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande. Então, a gente precisa trabalhar para trazer para a consciência essa valorização das potências da pessoa. Então, a gente trabalha com o sonho assim, de forma bem breve, dessa forma, sempre pegando cada elemento do sonho, vendo primeiramente as associações pessoais do sonhador, com a possibilidade de se expandir para algumas interpretações arquetípicas, buscando compreender quais são as mensagens que o inconsciente está trazendo. E o inconsciente traz a mensagem para pedir alguma mudança na atitude consciente. Então, não é apenas compreender a mensagem, é mudar a atitude também. E aí, trazendo o terceiro elemento do transtorno de ansiedade, como a gente percebe que isso aparece na clínica, né? Cada vez mais tem crescido o número de pessoas ou com o diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade,
ou que mesmo sem o diagnóstico, chegam na terapia reclamando de como isso afeta no cotidiano da pessoa. E com frequência a pessoa ela chega para a gente falando, me ajuda a me livrar da ansiedade. Ela não chega na terapia e diz, eu estou aqui porque eu quero ampliar minha consciência, quero conhecer minha sombra. Como uma cliente minha falou, eu estou ansiosa para me livrar da ansiedade, então só me ajuda a excluir isso que está me incomodando. E essa não é a forma como a gente trabalha na terapia junguiana, né? Então a gente precisa conciliar essa demanda que a pessoa está trazendo com o objetivo que a gente tem, o norte que a gente tem, que é a ampliação de consciência. Quando a gente pergunta, né, no início da terapia, se a pessoa consegue se lembrar dos sonhos que ela tem, se ela consegue anotar para trazer para a terapia para a gente trabalhar, tem duas coisas que são muito comuns de acontecer nas pessoas que sofrem de ansiedade mais patológica. Ou a pessoa vai dizer que ela não consegue se lembrar dos sonhos porque ela não consegue dormir direito, né? Justamente um dos sintomas da insônia, da ansiedade é a insônia, e aí ela não consegue se lembrar dos sonhos. Ou outra muito comum também é a pessoa reclamar que ela tem muitos pesadelos, e às vezes temas que se repetem. E a gente, né, na terapia junguiana, a gente não considera muito, não trabalha com o termo pesadelo. Geralmente, no corrente, a gente fala pesadelo para algo, um sonho muito forte, que incomoda, que trata de um tema que assusta a gente. E na perspectiva junguiana, a gente não vai dizer se o sonho é bom ou mal. O sonho é o inconsciente, é algo da natureza, ele apenas é. Não cabe a gente julgar se é bom ou mal. Então, a gente não trabalha tanto com o termo pesadelo, mas as pessoas trazem para a gente, né? Então, é comum entre pessoas que têm transtorno de ansiedade comentarem de terem pesadelos que se repetem. Então, o mesmo conteúdo, o mesmo tema que se repete de forma recorrente. E é muito interessante a gente olhar para esses sonhos recorrentes, que a gente considera que são, o sonho ali que está se repetindo, ele está trazendo uma mensagem que é muito importante que seja compreendida pela consciência. Por isso, o self faz com que o sonho se repita. E a gente observa também na terapia que uma vez que a gente olha simbolicamente para esse sonho, consegue extrair a mensagem e fazer as mudanças necessárias na vida da pessoa, os sonhos, esses sonhos que se repetiam, eles param de se repetir. Ou eles vão mudando de formato, como se a própria sequência de sonhos vai dizendo para a gente se as análises que a gente está fazendo estão fazendo sentido ou não para o self. E esses pesadelos, né, muitas vezes, os próprios pesadelos, eles retratam os medos que a pessoa tem, as preocupações. Pode ser as preocupações do dia a dia, então é comum que sejam pesadelos como, acho que um que muita gente já teve, tem uma prova importante para fazer e aí está atrasado, perdeu a prova, ou deu um branco na hora, não conseguiu fazer a prova, ou então tem que pegar um voo e está atrasado, não consegue pegar o voo. Situações de violência também, sequestro, assalto, com a pandemia, situações relacionadas ao vírus. Então, às vezes, sonhos que trazem os medos cotidianos e também sonhos que trazem medos menos reais, bem entre aspas, né? Sonhos com monstros, de serem perseguidos por demônios. E eu digo bem entre aspas, o menos reais, porque todos eles a gente vai olhar de uma forma simbólica, né? E as pessoas chegam, assim como elas querem extinguir a ansiedade, elas também só querem que aquele pesadelo pare. Com frequência, o cliente não chega e diz, vamos olhar simbolicamente aqui para esse pesadelo. Ele só diz, eu quero não ter mais esse pesadelo. E quando a gente está buscando extinguir os sintomas, a gente tem algumas técnicas que podem ser úteis e que podem ser necessárias. A gente vê bastante para a ansiedade falar sobre o impacto da meditação, atividade física, a terapia cognitivo-comportamental, às vezes até o uso de medicamentos. Tudo isso é muito importante e pode ser necessário. Mas isso a gente está olhando para a ansiedade de forma literal. Então, é um sintoma que eu preciso tratar. E na psicologia junguiana, a gente nunca vai parar nesse olhar literal. A gente também vai expandir e olhar de uma forma simbólica. E quando a gente olha para o sintoma, para a ansiedade de uma forma simbólica, a gente percebe que o sintoma é muito parecido com o sonho, no sentido de que o sintoma tem o mesmo objetivo do sonho,
que é restabelecer o equilíbrio psíquico. Então, se a gente diz que o sonho traz uma radiografia do inconsciente, de alguma forma a gente pode brincar que o sintoma ele traz uma tomografia computadorizada. E eu não sou especialista em exame de imagem, assim, né, mas a radiografia é um exame que você faz de uma forma mais corrente, né? Então, você vai no dentista fazer uma consulta de rotina, te pede uma radiografia. Quando você tem alguma coisa mais séria, um dente que está ali inflamado, que talvez você vai precisar tirar, você faz uma tomografia. Então, a tomografia, ela traz um detalhe, traz mais detalhes, uma imagem com mais informação, mas é um procedimento mais caro, um procedimento que traz mais risco, porque expõe a pessoa a mais radiação, e é um procedimento que você vai fazer em casos mais sérios. Então, o sonho, ele está trazendo os conteúdos do inconsciente de forma corrente, cotidiana. Mas se algum conteúdo a gente negligencia por mais tempo, ele se torna mais urgente, a atenção que ele demanda da gente é mais urgente, ele pode acabar vindo manifestado num sintoma, como, por exemplo, a ansiedade. E para trabalhar os sintomas, é muito importante a gente lembrar também dos complexos autônomos, que para o Jung são as unidades constitutivas da psique. A gente pode considerar que os complexos autônomos são como se fossem, se falando de forma bem simples, várias pessoas que existem dentro de nós e que fazem parte da nossa psique. Então, a gente costuma se identificar com uma pessoa, com um eu, com a nossa ideia de identidade, o nosso ego. A gente quer ser aquele conjunto de características, e para a gente acreditar que e demonstrar para o mundo que a gente é aquilo, a gente precisa negar vários outros complexos, silenciar várias outras dessas pessoinhas que também fazem parte da nossa psique. E esse outro lado que é negado, ele começa a surgir como se fosse uma ameaça. Uma ameaça para quem? Uma ameaça para o ego, para a nossa identidade. E quanto mais isso é negado, maior é a chance de que isso surja na forma de sintomas. Então, para dar um exemplo, uma pessoa que no ego está muito identificada com a busca pelo sucesso, com ter controle sobre as coisas que acontecem, com ser racional, produtiva, trabalhadora, fazer a coisa certa, ser sempre capaz, que em larga medida é o que a sociedade cobra de nós. Se a pessoa começa a achar que ela é aquilo e só pode ser aquilo, tudo que é oposto a isso vai sendo colocado na sombra. Então, a parte que é mais emotiva, a parte que é mais descontrolada, que sente preguiça, que fica triste, que se sente incapaz, tudo isso vai sendo negado. E quanto mais negado isso for, maior é a chance de que isso surja como um sintoma. E aí, como a gente trabalha isso, né, na terapia? Como a gente está considerando que o sintoma também é um complexo, o Jung fala sobre a gente personificar os complexos. Então, imaginar realmente que é um personagem que está ali e que tem algo a dizer, para a gente conseguir estabelecer esse diálogo simbólico, né? Então, no filme Divertidamente, a gente vê, por exemplo, as emoções básicas personificadas. Então, tem lá a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o nojo, e a gente faz mais ou menos isso na terapia. Então, a pessoa, ela tem ansiedade, né? Então, a gente pode trabalhar com ela que tem ali um complexo, que é o complexo que identifica as ameaças. Então, é um complexo super importante de existir, mas se a pessoa está com um transtorno de ansiedade, é porque tem muita energia ali naquele complexo. E aí, ao invés de só identificar as ameaças reais e lidar com elas e depois voltar, né, abaixar a energia do complexo, ele está sempre ligado e passa a identificar tanto ameaças do passado quanto ameaças do futuro. Então, a gente trabalha com a pessoa. Se esse complexo que identifica as ameaças, se isso fosse um personagem, que cara esse personagem teria? E aí a pessoa pode moldar isso, pode fazer um desenho, pode moldar na argila, para que depois a gente possa, né, na imaginação, ir estabelecendo um diálogo com esse personagem. A gente também pode personificar esses aspectos que são percebidos como ameaças. Então, a pessoa que está sempre buscando o sucesso, significa que ela percebe como ameaça a possibilidade do fracasso, a incapacidade. Então, a gente vai trabalhar com ela. Se esse fracasso fosse um personagem, qual seria a cara desse personagem? Vamos moldar aqui na argila, vamos desenhar e vamos estabelecer esse diálogo.
como é que seria a conversa desse vigia que está ali sempre identificando as ameaças com o fracasso? Como seria a conversa do ego, que talvez está parecendo um super-homem, com esse outro lado, que é a incapacidade? E a gente vai estabelecendo esses diálogos, tentando compreender as mensagens que o complexo está passando, que o sintoma está trazendo. Então, a gente trabalha com o sintoma como sendo um mensageiro, que vem para pedir uma mudança de rota. Se a gente conversa com ele, compreende a mensagem que ele está trazendo, e começa a fazer esse ajuste de rota, o sintoma vai se tornando desnecessário, e ele vai perdendo, o complexo vai perdendo a exuberância. A gente pode pensar que é como quando você esquece a porta do freezer aberta, ele começa a apitar. Então, você esquece a porta do freezer aberta e talvez você pode ir lá, ouvir, está apitando, porque eu deixei aberto, vou fazer o que ele está me pedindo, vou fechar a porta e ok, você resolveu a situação. Mas, às vezes, o que a gente faz com o sintoma não é ir lá, ouvir, compreender a mensagem e atuar sobre isso que ele está pedindo. A gente ouve a porta apitando, a gente pensa, ai, que saco, tem um barulho aqui na minha casa me incomodando, eu vou sair de casa e não vou lidar com esse barulho que está me incomodando. Então, você sai, você acha que está tudo bem, o barulho parou de te incomodar, mas a porta continuou aberta e o que estava no freezer vai descongelar. Então, a gente trago essa metáfora para a gente pensar também na importância de não lidar com a ansiedade simplesmente como um sintoma que a gente quer extinguir, sem ouvir a mensagem que ela está trazendo, sem ouvir a correção de rota que esse sintoma está pedindo para a gente, que geralmente... pensando nesse ego identificado com o que a sociedade cobra que a gente seja, provavelmente o que o sintoma está pedindo é mais interiorização, olhar para você mesmo, dar espaço para o lado menos racional, mais espaço para a emoção, e equilibrar esses dois lados dentro da gente, para que o sintoma não precise ficar ali gritando para a gente que algo precisa mudar. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer para iniciar o nosso debate. Eu passo agora a palavra ao professor Jorge. Obrigada. Maravilha, Paula. Muito, muito bom. Adorei. Agora eu vou entrar de sola, pode? Você levantou, eu vou cortar. Eu acho maravilhoso tudo que a Paula falou. Muito bem, muito sinteticamente, muito legal. Muito bem colocado, excelente introdução, Paulo. Tá? Eu quero voltar lá para os primórdios da psicanálise. Quero voltar lá para 1900, vamos dar um passeio aqui na história. Lá para mais ou menos final do século XIX, a gente tinha um surto no mundo de histeria, onde as pessoas estavam muito... crises histéricas eram crises nervosas e ninguém sabia o que fazer. E começaram a aparecer cientistas, Charcot, Broglie, Pierre Janet, Freud, tentando tratar aquilo que estava tomando conta. Era vitoriana, muita repressão sexual, quase que nem em 2022, ok? Onde ainda se discute submissão, tá? Extremos problemas de sexualidade. Hoje a gente sabe que também existe a histeria masculina, mas a histeria era muito atribuída às mulheres, e isso estava atrapalhando a vida dos casais. Muita repressão. Lá atrás já começou a se falar, do problema da ansiedade, utilizando vários nomes. Porque a crise histérica do passado, ela tinha um fundo nervoso muito complicado. A pessoa desmaiada, ela gritada, ela... Depois, Freud começa a delimitar a neurose de angústia. Tá? E o que se percebe naquela altura? Tá? Que a neurose, a gente nunca pode esquecer que a psicologia analítica, ela complementa os trabalhos que Freud desenvolveu. Não existe oposição Jung e Freud, todo mundo que faz essa oposição não compreendeu a obra, não tem leitura das obras completas.
Jung questiona alguns pontos da psicanálise, mas ele vai ampliando tudo que foi feito pela psicanálise. E tem alguns pontos que Jung fala claramente, é só ler o volume 4, né? Freud e a psicanálise, que você percebe, é uma aula histórica sobre tudo o que tinha acontecido e para onde é que foi. A mesma coisa está nos Fundamentos de Psicologia Analítica, volume 7. Tá? E é muito curioso que, naquela altura, eu estou falando mais ou menos de 1900 até mais ou menos 1930, você falava muito claramente de um processo que era a função do ego sempre foi, tanto para Freud quanto para Jung, ser o mediador da consciência, o organizador da consciência. Em momento algum das obras completas, o Jung vai contra isso. E se tiver algum fragmento sobre isso, vocês me avisam que eu quero ler, tá? Por quê? O ego, ele tem essa função de mediar. Eu brinco que, niticamente, o ego é Adão no paraíso, pegando o mitologia cristã. E o que o Adão tinha que fazer no paraíso? Substantivar as coisas, adjetivar as coisas, viver a experiência das coisas. Esses dias eu terminei de assistir uma minissérie que eu recomendo para todo mundo que está aqui. Vocês assistiram Sandman? Eles filmaram a graphic novel do Sandman. Até um aluno que me recomendou. Maravilhosa, uma série totalmente... Quem criou com uma grande leitura da psicologia analítica. Porque está falando do mundo dos sonhos. E a funcionalidade do mundo dos sonhos, tá? E por que eu vou bater numa primeira tecla? A ansiedade, ela existe num primeiro momento quando o ego não media as coisas. Tá? Num segundo momento, aí eu pego a série Sandman como projeto aqui de discussão. Quem é que está aprendendo? Somos nós com os sonhos ou será que é o sonho conosco? Cara, é muito legal quando o sonho faz amizade com o humano, a morte faz amizade com o humano, fala, você vai viver 400, 500 anos, e eu quero ficar do seu lado para ver o que você vai virar. Nós aprendemos com o universo e o universo aprende conosco. Eu acho isso muito curioso, eu acho isso muito interessante, aliás, extremamente interessante, tá? Daqui a pouco eu vou retomar a série. Na minha experiência clínica, gente, eu tenho uma experiência um pouco diferenciada, porque eu coordeno vários grupos de apoio em saúde mental por todo o Brasil. Nós fazemos isso desde 1997. Hoje eu coordeno aqui, a Clínica Social no Brasil está com quase 700 colaboradores. Então, além da minha experiência clínica de estar todos os dias, das 7 até as 8 da noite, no consultório, eu tenho uma vasta equipe junto conosco, atuando todos os dias. E todos vocês estão convidados para participar dessa experiência. Tá? Quiser atuar conosco, todos são muito bem-vindos. Tá? E o que eu falo? O que é a ansiedade? Tem a ver com o estilo de vida? Tem. Tem a ver com sinapses e neurotransmissores? Tem a ver com o fim do planeta, porque nós estamos poluindo tudo? Então, a ansiedade tem a ver com tudo. Como Raul Lopes Pedraza disse, a ansiedade ela é cultural. Tem um livro, tem Ansiedade Cultural, Rafael Lopes Pedraza, tá? Editora Paulus, maravilhoso. Então, e o que acaba acontecendo? Na minha experiência clínica, na minha vivência ao longo como analista, a ansiedade começa a acontecer quando ocorre, além disso tudo, a instabilidade econômica, instabilidade de vida, a recessão, a vida difícil, essa guerra ideológica tosca que nós estamos vivendo. Mas a principal ansiedade, ela começa a acontecer quando o eixo ego-self é rompido.
O que eu estou falando com isso? Tá? Quando a pessoa não escuta mais a sua essência, aí a ansiedade pega pesado. A ansiedade, na verdade, é uma grande crise com a individuação. Soma tudo aquilo que a Paula falou muito bem, sabe? Das condições de dificuldade da vida, né? É uma patologia legal, as pessoas estão querendo olhar, né? Qual que é o neurônio responsável pela ansiedade. Ela usou até muito bem o exemplo lá do freezer. E eu tenho uma experiência muito crítica com isso, Paula e demais colegas, que tem coisa que a gente quer se convencer que resolve. Você pode até fazer uma terapia de sugestão, um condicionamento. Eu estou ansioso com dirigir. Você vai lá, você trata aquele sintoma. Só que como você não tratou a raiz, isso vai voltar potencializado de algum jeito em alguma outra área. Tá? E eu, na prática clínica, tenho visto isso demais, inclusive entre colegas. Eu atendo muitos terapeutas, né? Fato de ser analista, vários colegas me procuram para fazer terapia, eu vejo demais isso. Aí você vê que a pessoa passou por TCC, fez hipnose, faz não sei o que, e de repente ela tinha um sintoma leve, às vezes uma alergia, não tratou aquilo direito, não foi na raiz do problema, e de repente aquilo volta com uma coisa assim, às vezes até muito mais pesada. Tipo o início de um câncer no estômago. E eu tive um caso desse, gente, eu não estou falando à toa. Aí você vê a pessoa até indignada, mas eu tratei. Será que tratou mesmo? Será que, como a Paula muito bem colocou, será que ela foi na raiz, na sombra dela? Volto para o Sandman, para o filme, né? Será que a gente está disposto realmente a olhar para as nossas sombras? Olhar essas estruturas que na série eles chamam de perpétuos, né? Que na psicologia analítica a gente chamaria de arquétipos. Tá? É muito doido, é muito interessante parar para pensar nisso, né? E o que é curioso, né? A ansiedade está aí, ela é cultural. Nós temos uma profunda tendência a ser ansiosos porque o mercado de consumo impõe isso facilmente para o ser humano. Pessoas satisfeitas não consomem. E você nunca, sabe, eu brinco muito que não tem nada mais ansioso do que a moda. Se você é loira, você quer ficar morena, se você tem cabelo liso, você quer fazer cachinhos. Se você veste verde e fica legal, a moda muda para roxo, e aí todo mundo tem que mudar o guarda-roupa inteiro. Eu fico vendo essa corrida pela estética, que de um lado acho bonitinho, mas tem horas que eu vejo cada coisa absurda, né? Sabe? Clareamento genital, gente, pra que é isso, gente? Tem umas coisas assim que eu fico querendo entender pra quê. Que desespero é esse, né? De ter que se transformar, de ter que mudar. Sabe? E tem hora que eu já vi pessoas morrendo. Eu tinha um amigo meu que namorava um estudante de medicina que foi fazer uma retocagem cirúrgica, vamos falar assim, e acabou vindo a óbito. Essa história aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás. A mulher tinha corpo perfeito, maravilhosa. Até esse meu amigo, que era namorado dela na época, falava, olha, não precisa, não tem, você está fazendo isso para quê? Foi fazer um procedimento de afinar a cintura, tirar uma parte de costela, e deu muito errado. Sabe, aí para quê? Que insatisfação é essa que nós temos conosco? De não se gostar, de não se aceitar, de querer a todo custo ser aceito por uma rede social. De repente, pegando a paródia aí do Sandman, né? Eu achei muito legal aquela questão do desejo, né? O tanto que o desejo é perverso. O desejo desenfreado, ele é muito cruel.
ele é muito cruel, porque muitas vezes o que você deseja não é seu. Não há consciência sobre aquilo que deveria ser seu. E eu brinco que na dinâmica da vida, na dinâmica da espiritualidade, quando a gente vai falar de alma, de essência, de individuação, pegando a clínica do simbólico, a ansiedade é o grito da alma pedindo atenção. É o sinal amarelo, sabe? Ó, fica esperto que se você acelerar, tu vai bater seu carro. Só que é tão curioso que a maior parte das pessoas está tão inconsciente, tão fora de si, tão fora da realidade, que ela não escuta o grito da própria alma. Ela trata de forma banal, de superficial, aquilo que vai ser convertido posteriormente em doença, e às vezes até doença pesada. Tá? E a gente vai vendo isso em todos os cantos da vida. Eu não falo de ansiedade sem falar de individuação. A maior parte dos casos que eu vou percebendo, o que nos torna ansiosos? Eu sofro, como qualquer um de vocês que está aqui presente, de todas as agulhas da vida, né? É crise econômica, é crise ideológica, é crise religiosa. Hoje você tem dentro das igrejas, você tem tudo menos Deus, tudo menos a mística. A gente não vai mais na igreja para consagrar e comungar com Deus, né? Você vai lá para pagar dízimo, para ser liberto de pecado. Hoje a igreja virou uma coisa esquisita, né? É lavagem cerebral, né? Você vai vendo as coisas assim, é muito massificado. E é discurso de ódio o tempo todo. Isso não está só no meio protestante, isso está no meio espírita, isso está no meio católico, isso está, sabe, é difícil encontrar uma igreja hoje que você fala, olha, eu vim aqui orar, agradecer a Deus, me ajudem a melhorar meu caráter, eu quero aprender com a palavra, me ajudem a evoluir. É muito difícil hoje você encontrar um lugar assim. Então, hoje você chega lá e discurso político, paga isso aqui, é uma distorção da finalidade gigantesca. Isso já é ansiedade, né? Crise econômica, né? A gente teve que cortar quantas coisas, 80% da nossa população está endividada. E nós temos políticos hoje extremamente alienados. Aliás, a raça política é a mais psicotizada da sociedade em paralelo com os religiosos. Eles vivem em Nárnia, eles estão em outra esfera, eles não sabem o que é a realidade. E a política, que era a arte de dialogar com o povo, para sanar e corrigir questões básicas pelo diálogo, hoje a última coisa que eles fazem é ter empatia e diálogo. É por isso que eu gosto de falar, né? Quantos filhos de políticos vão ter que morrer, tentar o autoextermínio, para eles tomarem coragem de verdade fazer alguma coisa pela saúde mental? Quantos? Quantos vão ter que ser sacrificados? Quantos filhos nossos vão ter que chegar nisso? Essa realidade é triste, gente, é muito doído quando você vê, né, durante toda a pandemia, ano passado fizemos 101 mil atendimentos, é muito doído quando você vê pessoas precisando do Estado e o Estado virando as costas. Hoje, se você precisar de uma terapia pelo SUS, uma psicoterapia, você vai esperar 2 anos. O Estado não tem estrutura e não quer ter estrutura. Isso é triste, isso é muito triste, né? Tá? Então, assim, e não é uma questão de governo, gente, é do Estado. Vem governo e vai governo, a coisa continua a mesma. Nós estamos numa pandemia, isso é muito triste, tá?
E eu lembro muito dos estudos sobre histeria, porque a gente está vendo pessoas tendo ataque histérico no meio da rua. Qualquer coisa briga, qualquer coisa estapeia, qualquer coisa sai brigando com o grupo da família. Hoje em dia eu tenho medo de grupo da família, né? Sabe, que qualquer coisinha que você posta lá, você vai ser achincalhado, né? Pessoas não conversam mais. Pessoas não conversam mais. A capacidade de diálogo está muito perdida. E tudo isso tem a ver com a clínica da individuação. Porque quando é que a pessoa perde empatia? Quando ela é treinada para ser fria, que ela aprende a ser individualista, e eu não me importo com ninguém. E, lamentavelmente, hoje isso é um discurso muito ainda fortalecido pela própria psicologia, né, pela cientologia, pelas terapias aí, superficiais. Inclusive, a gente fez uma live hoje falando da carência. E eu canso de receber gente no meu consultório que se dizia autossuficiente e sai alimentando a própria sombra, porque ela está jogando a afetividade sadia, né, para o inconsciente. Lá na frente isso vai estourar, como sempre estoura. E eu gosto muito de lembrar um outro autor da psicologia analítica, Aldo Carotenuto, que até nós trouxemos na live hoje. Tem 2 livros dele, Eros e Patos. O que não é vivido com afeto vai virar doença. E o próprio Amar Trair também, que é maravilhoso. O Aldo Carotenuto é um analista italiano, gosto demais dele. Assisti uma palestra dele há alguns anos atrás. E quando você... A traição, a pior traição não é a do outro. É quando você se trai, que você nega a sua individuação, nega a sua própria essência. E eu falo com tranquilidade, gente, que é aí onde a grande ansiedade começa a acontecer. Quando o indivíduo tem talento para tocar violão, ele resolve fazer, sei lá, economia e larga o violão. Quando a pessoa gosta do Pedro e resolve casar com o Rui, porque o Rui pode tentar dar uma vida melhor. E ela se trai em função de grana, em função de status. Eu estou usando esse exemplo, eu podia usar milhares de exemplos parecidos. Mas quando o indivíduo se trai, ele vai ter muito pesadelo. A coitada da moça vai sonhar quase todas as noites com o Rui, em grandes noites de amor. Porque o espírito vai gritar, falar, olha, não era para você ter feito isso com a sua vida. Não era esse caminho. Você entrou na contramão. Volto lá para trás para os primórdios da psicanálise. E o coitado do ego, né, que resolveu não escutar o self, tá? Não escutar os perpétuos, né, pegando o Sandman, né? Sabe, às vezes o sonho está conversando com a gente tão bonitinho, né? Morpheus está falando assim tão bonitinho com a gente, não vai por aí não que vai dar ruim. Até porque ele quer aprender conosco. A gente fecha os olhos, banco cego, banco surdo. Eu não quero te escutar. Eu não vou te escutar. E é muito curioso que a alma revoltada, e quem hoje está tendo a chance de ler os diários do Jung, né, que é tanto o livro vermelho quanto os livros negros, eu tenho hora que eu racho o bico, gente, vendo a alma do Jung brigando com o próprio Jung. A ânima dele, cara, larga de ser chato, presta atenção. Olha o tamanho da merda que você está fazendo na sua vida, caboclo. Acorda. A alma dá pito nele, passa o pito nele, bota ele de castigo. Você não quer me escutar? Eu vou calar, não vou falar com você não. E aí tá lá nos diários do Jung. Ela se calou por 14 dias, 15 dias.
Muitos casos de insônia derivam, em termos de sintomatologia, disso. Quando a gente não escuta. Quando você não quer ver. E a realidade, gente, ela não vai parar de se instalar na nossa vida. A menina que casou, né, gostando do B, ela vai passar muitos anos vendo o carro do cara na rua. Ou pior do que isso, aquela prima fofoqueira que chega, sabe, você viu que ele tá namorando uma loira? Né? Aquelas cutucadinhas que chegam só para desarranjar o humor da criatura no rolê no sábado à noite. Que a vida é assim, a vida é a constância da enantiodromia no processo de compensação, que é a terceira lei de Newton, que o Jung trouxe para a discussão, né, da física, quando ele vai discutir energia psíquica, para a nossa realidade. A nossa vida é assim, o tempo todo ela é compensatória. O tempo todo ela é compensatória. Né? E o tempo todo a vida vai trazendo para a gente avisos, toques. Querendo lembrar, eu falo, nós temos uma identidade. E a ruptura dessa identidade, seja no que isso for, né, vai gerar muita ansiedade. Tá? E hoje também a maior parte das pessoas está totalmente, despersonalizadas. E se ela for fanática ou fundamentalista dentro de qualquer religião mais exagerada, aí que despersonaliza mesmo. Porque ela, querendo agradar o outro, se desagrada. Isso tem um lado bonito, né, de servir, de ajudar, mas não com exagero da anulação da identidade. Jorge. E toma. Sim. Nívia, numa das aulas com você, você trouxe um caso de... Deixa eu terminar mais ou menos. Daqui a 20 minutos eu abro para questões. Que horas são, por gentileza, gente? Só para me controlar aqui o tempo. 8:05. Tá, eu vou falar até 5:10, 5:20, ok? Tá? Aí eu abro para questões. Pode ser? Claro. Desculpa. Tá. Tranquilo, não precisa pedir desculpa, não. É só para mim não cortar a linha de raciocínio, que aí fica mais tranquilo. Então eu bato muito na tecla da ansiedade, com crise de individuação, e a individuação, ela para se constelar, gente, eu falo muito, a individuação só acontece com identidade muito fortalecida e muito bem fundamentada. E aí, pegando tudo que a Paula tinha falado na introdução desse trabalho, tá? Os sonhos, eles estão ali também para lembrar o tempo todo quem nós somos. Eu volto lá para a série do Sandman. Isso fica meio legal, fica bem desenhadinho também na série, né? Porque nós aprendemos com os sonhos aprendem conosco. Tem uma coisa simbiótica muito legal aí, de desenvolvimento, de crescimento, né? de fortalecimento, inclusive, de quem nós somos. Tá? E aonde eu falo? Problema da atualidade. Ego fragilizado, amassado, jogado. As pessoas não gostam de si próprias. E o melhor exemplo disso está na moda e nos modismos. A pessoa não se valoriza, não se reconhece. Até que uma outra coisa que eu estou achando divertida agora, que começou, né? Está tendo um movimento aí do anti-herói que está deixando agora o Thor ser um pouquinho barrigudinho, né? Viva, né? Os barrigudinhos são poderosos, né? Sabe, aquela coisa da mulher ultra escultural, né? Não. Sabe, as pessoas estão voltando a olhar pro real. Muito legal a gente ver uma forma, né, de Adonis, a beleza perfeita, mas quem de nós é perfeito, gente?
Ah, e quanto dinheiro a gente não gasta tentando chegar nisso e não chega nunca. Você nunca está satisfeito com isso. É quanta coisa a gente não investe. A psicanálise discutiu isso a exaustão, gente. Né? O investimento que a gente pode traduzir como libido para aceitação social, para se ajustar às normas, ao meio. E nunca tá bom, nunca tá legal, nunca tá tranquilo. Né? Por mais que a gente fale, estruture, não sei, sempre tem um chato criticando, sempre tem. E se você não tiver o mínimo de ego estruturado, essa crítica vai ser tão corrosiva que você abandona tudo. Porque não há força vital para comportar, inclusive, o ser na diferença. A proporção que nós queremos o ser na massificação. E fora o que? A gente vive hoje um mundo da psicose. Um mundo do delírio, um mundo da fantasia. Inventaram uma nova profissão hoje, que é o tal do social media, né? Que é a turma que mexe aí com marketing digital. E eu fico tão impressionado. Sou músico nas horas de folga, toco aí, estamos com a banda Popeye, estamos tocando aí direto, vamos para Pirinópolis, voltamos, a banda toca um pop rock divertidíssimo, tá? Inclusive, quando vocês forem fazer evento aí no UFG, chama a gente que a gente toca. Mas, a gente toca pra galera dançar e dançar em cima da mesa, viu? E eu fico brincando até no meio desses rolês, a gente lida com algumas pessoas, você vai conhecendo pessoas, né? Outro dia eu conheci uma que era dessas influencer, né? E eu aí, tá. A criatura já tinha tomado uns 2, 3 copos de caipirinha e começou a soltar a língua. Eu sou curioso, comecei a puxar. Você tá com 1,5 milhão de seguidores, que legal, né? E aí, cara? Como é que é isso aí? Ela soltou, eu comprei. Falei, como assim você comprou? Dia do endereço, você quer comprar seguidor? E essas 8 mil curtidas que você tem aí, 3 mil curtidas que você tem, é tudo comprado. Quanto é que você gastou fazendo isso? Uns 30 mil. E seguidor seu mesmo, quanto é que você tinha? Uns 4 mil, 5 mil. E aí a pior pergunta de todas. Isso virou profissão? Você está ganhando dinheiro com isso? Você consegue sobreviver disso, tal, não sei o quê? Não, que hoje acontece, eu vou no restaurante, tiro foto lá, o pessoal me dá comida, eu não pago nada. Eu consigo um escambo ou outro aqui, alguma coisa ali. Tá, então não virou dinheiro, você não está vendendo isso com anúncio? Não. Essa conversa que eu estou ilustrando para vocês, que eu trouxe, que a priori não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Porque essa pessoa está vivendo de ilusão para ilusão, como ilusão. E o nosso querido Freud deixou muito claro que o recolhimento das projeções vai virar ansiedade, melancolia, depressão. Tá? Porque quando ela se der, quando cair a real na vida dessa criatura, que não é novinha, tá falando de uma mulher de 52 anos de idade, que ela quer ter uma importância que de fato ela não tem, que os seguidores que ela diz ter não interagem com ela, porque não é orgânico o processo. Tá? Que ela não é tão amada quanto ela gostaria na sociedade, o tombo é feio. E nós, hoje na sociedade, destituindo a nossa identidade, tornamos isso fato, que é reproduzida a exaustão. A galera, quando vai te conhecer em rede social, quer saber quantos seguidores você tem. Nossa, a gente atribui a isso status de importância. Olha, ela tem 1,5 milhão de seguidores.
E não tem. E não tem. Por quê? A gente está falando de toda uma questão de persona. Nós estamos vivendo uma grande crise de persona. E o ego, ser uma persona bem desenvolvida, fica extremamente fragilizado. Inclusive, vários casos que a gente tem observado de tentativa de autoextermínio também advém daí. Desse choque entre fantasia e realidade. A realidade, quando se instala na vida da pessoa, e fala, ô filha, você é influencer digital, mas você não virou nada. É onde muita gente tenta cometer autoextermínio. Eu não esqueço uma mulher que me procurou em consultório, odontóloga, né? Muito bem colocada, entre aspas, na sociedade, classe média alta, e veio, inclusive, encaminhada para um padre amigo meu, pediu, por favor, atende esse caso com urgência. Eu recebi essa pessoa e ela falou, Jorge, eu quero me matar porque eu não existo. E eu, como assim você não existe, né? Olha, minha profissão é uma mentira. Meu cabelo é aplique. Meu corpo é todo reformado. Meu casamento é falso. Dos vários itens da vida que a pessoa tinha que se orgulhar da própria história, é uma pessoa, ao mesmo tempo rica, vamos falar até milionária, mas é totalmente empobrecida de alma, de essência, de vida real, de amigos reais, de amor de verdade. Resultado, quando ela percebeu e caiu a ficha da consciência sobre isso, né, e é muito legal, volto para a série do Sandman, né, que, sabe, inclusive você percebe muito claramente o jogo da consciência pelo sonho. O sonho manda na consciência agir, presta atenção em quem você é. O que você está fazendo da sua vida? Seus medos, seus temores. Cara, quando cai a consciência dessa pessoa, essa pessoa quer morrer. Porque ela fala, eu estou sendo falsa comigo mesma. Eu minto para as pessoas que acreditam na minha mentira, mas eu não estou satisfeita com isso. Eu não estou satisfeita com isso. Eu estou vazia. E a quantidade de jovens que a gente tem observado aí, que podiam estar vivendo uma sexualidade legal, uma vida tranquila, né? Que só consegue soltar a sexualidade se tiver de cara cheia, é outra coisa gritante nos dias atuais. Outro problema também com a ansiedade. As compulsões. Que hoje estão muito comuns e muito naturalizadas, né? Os cartões de crédito adoram, né? Você vai viver pagando juros sobre juros para você fingir para você mesmo que você tem o que você não tem. E o Estado brasileiro foi muito sacana de ter uma política neoliberal de péssima distribuição de renda. Péssima distribuição de renda. Políticas abusivas de juros, inclusive bancários. Nós estamos com 80% da população endividada e não tem governo nenhum para reverter isso. Nenhum. Porque você, na sua ansiedade, vai pegar um cartãozinho de crédito e vai comprar o que você não precisa. Você vai ser estimulado a fazer isso. A gente viu uma colega nossa indo para Dubai fazer fotos, pagou passagem para ela, para o namorado, para a fotógrafa que foi junto. Pô, todo mundo, para tirar foto, a galera vai e exagera, né? E pagar depois, como é que faz, né? Vivo aqui, vivo agora.
Não se preocupe com o amanhã. Individuação, preocupar com o sentido de vida. Não. Eu sou líder, eu sou coach, eu sou um case de sucesso. São as grandes mentiras da nossa atualidade. E muita gente da nossa área caiu nesse conto do vigário e reforça isso. Principalmente nossos coleguinhas que abandonam a psicologia para virar coach, né? Reforçando, inclusive, a neurose do indivíduo. A ansiedade, o distanciamento com a identidade que o indivíduo deveria ter. Não existe liderança inata, sabe? Você faz curso e vira líder. Perdão, falei errado. Né? Aprenda a ser líder. Não. Você pode aprender uma outra coisa sobre gestão, mas a liderança envolve uma habilidade de percepção, de comunicação, de agregação de equipe, de tirar do potencial de cada um. São coisas muito assim, são comportamentos que não vão ser aprendidos. Você pode treinar algumas habilidades gerenciais, até a pessoa muito tímida desenvolver várias delas. Mas a liderança é outra coisa. Sabe? Tem coisa que é muito inata, tem coisa que é muito, sabe, transcende. Né? Eu falo muito que a arte é um grande exemplo disso, né? Tem muita gente aí que vai estudar música a vida toda e vai ser um músico medíocre. Né? Ele não consegue desenvolver a graça de verdade de tocar porque ele não tem o dom. Ele não tem o dom. E vai se matar tentando fazer isso. Ele pode se divertir até tocando um violãozinho, uma coisa mais simples, mas, sabe, é o que eu falo, a consciência, a filosofia, né, professor Pedro, nos deu muita aula sobre isso. Estava lá no templo de Delfos, Apolo, né, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. E a ansiedade são esses excessos. E se você não se conhecer, sabe, você vai transformar o que podia ser uma diversão de bater um violãozinho até desafinado com os amigos, num grande drama. Num grande drama. Não é que você não tenha o direito de tocar, você pode tentar tocar e virar líder, e virar grande empresário, você pode fazer tudo isso na sua vida. Agora, conhecendo o tamanho das suas pernas, o tombo, né, o estrago é menor. Sabendo até onde você pode ir, é muito mais fácil gerenciar a vida, se sujeitar à vida. A Paula falou, vou para finalizar minha fala, e aí abrir para questões, tá? A Paula começou a inserir os pesadelos. Eu gosto muito dos pesadelos em consultório, porque eles denunciam os complexos que estão ativados negativamente. O que está pegando de verdade na sua alma? Nossos medos, coisas que a gente precisava ter olhado e não olhamos. Tá? E que vem de fatores que podemos falar até espirituais, da nossa alma, da percepção de existência. A Paula citou um exemplo, né, é natural, por exemplo, um estudante que está na federal. Gente, quando eu fiz mestrado, que eu estava para fazer minha defesa, você acha que eu não sonhei com isso 3, 4, 5 vezes? Que eu estava na banca. Ainda mais que tinha uma das professoras pegando no meu pé, enchendo o saco, que queria que eu tirasse de toda a minha dissertação, tudo que eu tinha colocado de psicologia analítica. Mas eu não tirei. Você vai ter pesadelo, isso faz parte do embate da vida. Né? A vida é guerra, a vida é luta, a vida é jornada do herói. Mas se você tem identidade, você bate no peito e fala, professora, eu estou aqui na antropologia, eu sou da área de saúde, eu sou analista, sou psicólogo e o meu Jung vai continuar na minha monografia. Se você não gosta dele, problema seu, mas eu não tiro. Por um acaso, 2004, final de 2004, 2014, a capa do jornal da UFG foi
Tinha sido a capa da minha pesquisa, né? Sobre preconceito. Tá? E é muito curioso, tanto que a gente tem medo, né? Ai, eu não quero gerar problema com a professora. Ai, o que os colegas vão pensar? Ai. Né? Numa tentativa de se adequar, às vezes, ao meio que está muito também adoecido. É mais do que nunca. Nós precisamos de pessoas com identidade, uma identidade consciente, positiva, não é a identidade de rede social, não é a identidade da militância, que, embora pegue um discurso, eu sou muito crítico de certas militâncias, eu vejo muito infundadas, e quantas vezes eu não tenho lidado com militantes, que, embora a pessoa esteja até politicamente posicionada, essa pessoa não sabe nem a ideologia que ela está defendendo ou professando. Para começar, um dos grandes problemas que eu tenho visto na nossa política atual é a galera ainda está com esse discurso dos anos 50, época da Guerra Fria, de esquerda ou direita. Gente, o mundo é neoliberal. Se vocês forem olhar, a diferença de um lado e do outro é muito pouca. A economia mostra isso todos os dias. E aí você vai vendo uma das grandes discussões que a gente tem tido, inclusive, o professor Carlos Sebena, da Federal do Paraná, que muitos de vocês devem conhecer, é o tanto que a ideologia está possuída pelo imaginário do pior jeito, que as narrativas não batem. Você vai ver a narrativa, o discurso é totalmente fantasioso. Na hora do pega para capar, você percebe que a coisa está muito distorcida, extremamente distorcida. Sabe? E é legal a gente ter posicionamento político, mas a gente tem que estar lidando com a verdade, com a realidade. Oi, que mundo que é esse que nós estamos? Por que nós estamos? Olha a identidade, olha a importância do papel da identidade. E todo esse trabalho que nós fazemos de saúde mental, da psicoterapia, da prática clínica, é para transformar o ser humano, trazer o ser humano para aquilo que de verdade ele nunca deveria ter deixado de ser. Ele mesmo. O ego fortalecido vai lidar com a ansiedade de uma forma muito tranquila. Não é que ele vai... A ansiedade dele não vai ser patológica. Todos nós vamos ter nosso dia de tristeza, dia de provação, dia de dificuldade, mas você passa por isso. No final você ainda até faz piada disso. E o que nós temos visto hoje é que a identidade está esmagada. Não há nem espaço para discussão de identidade. E muito embora, até nesses discursos de militância, se fale tanto dessa palavra. Só que aí não é uma identidade do indivíduo, é uma identidade de grupo. E aí é outra coisa. Aí a gente está falando, não é de ego, é de persona. Tudo isso vem colaborando para a gente ter que olhar para esse ser humano que mais do que nunca. Paulo, o que você gosta de fazer nas horas de folga? Eu gosto de jogar vôlei, andar de bicicleta. Ótimo. Paulo, jogue seu vôlei, ande de bicicleta, seja você. Eu nas horas de folga sou músico, amo tocar. Eu tenho crise de abstinência se eu não tocar. É sério isso, gente. Me dá gastura, fico nervoso, fico irritado. Para mim a pandemia foi um inferno, tudo bem. Gravei 3 álbuns, fiquei aqui dentro do estúdio tocando. Chamei os meus amigos que são técnicos de som. Falei, cara, eu não posso ficar sem tocar. Que tava dando... A minha analista ria, falou, cara... Ficar em casa tocando é a mesma coisa. Eu falei, não é. Eu gosto de ver gente dando cambalhota na hora que eu estou tocando. Eu gosto dessa interação de troca, né? E o estúdio não tem muito isso, né? É legal, você faz algumas coisas interessantes, mas não tem.
que eu tô querendo falar aqui? Paula, seja você. Anda de bicicleta. Se alguma mulher, por que você gosta disso? Ah, porque eu gosto, acabou. Porque sou eu. Porque sou eu. A gente não fala, não tem aquele verbo religioso, né? Eu sou. Isso é muito legal. Eu sou. Eu sou músico, sou analista, sou deficiente visual. A minha realidade é essa. E não vou fugir dela. Passei por N formas de preconceito na vida, na sociedade. Inclusive, hoje a gente vive muito preconceito por ser profissional de saúde mental e querer tratar as pessoas que, na sua maior parte, não querem ser tratadas. Tem muita gente reclamando, inclusive, do que a gente faz na sociedade, enquanto isso, do outro lado, muita gente morrendo. Então, a psicoterapia, a prática clínica, ela tem essa função gritante, trazer o indivíduo para ter a sua genuína identidade. Leandro, o que você gosta de fazer nas horas de folga? Eu gosto de correr no parque, gosto muito de evento público, Bom, aí, é o que você gosta. A colega ali gosta de cinema, o outro gosta de sentar tomar sol de manhã cedo. Cada um de nós tem um gosto. Olhe para você. A terapia ajuda o indivíduo a se reconhecer, a trazer o indivíduo para fortalecer sua própria consciência. E com a consciência fortalecida, o eixo ego-self funciona muito melhor. Eu brinco que a psicoterapia não faz a individuação acontecer, mas ela abre os caminhos da individuação. Olha que poético isso, né? E isso é muito gostoso, é muito importante. Ainda mais nos dias atuais. Então, eu vou frisar muito claro. A pessoa pode estar com ansiedade, ela pode fazer uma terapia superficial para suplantar os sintomas? Sim. Mas aquilo vai acontecer que nem foi o pessoal que estava, os precursores da psicanálise que testavam histeria. Por que eles abandonaram a hipnose? Porque você tratava a paralisia da mão esquerda, como aquilo suplantava só o sintoma, de repente o lado direito inteiro do paciente paralisava. Tinha deslocamento dos sintomas. Isso é base da psicanálise, gente. O sintoma deslocava. E a ansiedade maltratada faz a mesma coisa. Você não quer tratar a ansiedade? Maravilha. Ela vira depressão. Ela vira câncer no estômago, ela vai virando outras coisas. Alergia. Hoje, a maior parte dos casos de alergia, e que, inclusive de crianças, que tem alergia de tudo, tem de sol, aí intolerância à lactose, intolerância à frutose, intolerância disso. Gente, isso é falta de vida. A maior parte disso é falta de identidade. Natural, você dá um celular pro menino, tranca ele no apartamento, fala, não dá trabalho, você não grita, não faz nada. Você hiperestimula, um pouco, do que seria... Você vê que a pessoa, quando estava jogando um game, é quase como ela estivesse fazendo uma corrida. Você estimula uma porrada de neurotransmissor, mas não gasta energia. Onde é que isso vai desaguar? Não é à toa que a gente está vendo tanta criança obesa, tanta criança apática, que é outro grande problema da nossa ansiedade atual. Não é à toa que a gente está vendo tanta criança, casos, crise respiratória, só para começar. Só para começar. Só para começar. Tem os componentes orgânicos, tem os componentes do estilo de vida, sim, todos estão lá presentes, firmes e fortes. Mas a condição psicossomática, ela não deixa de se manifestar. E você trata a alergia, dá dor no estômago, você trata a dor de estômago, começa a hiperatividade, sabe? Porque nós não estamos olhando para a raiz do problema.
Tá? Leandro, espero que você saia dessa palestra querendo correr no parque mais do que nunca. Que a Paula jogue muito vôlei. Amanhã vamos tocar numa festa particular e vou estar felizinho. Vou dar aula o dia inteiro. E até minha mulher fala assim, cara, de onde é que você tira energia? Eu falo, sabe, é muito gostoso. Porque quando você vai se dedicando para o seu dom, por mais que às vezes até ele seja difícil, ele revitaliza. Amanhã eu vou dar aula o dia inteiro, em 2 pós-graduações, uma de manhã e outra de tarde. Saio correndo 5h30 e vou correndo lá para onde a gente vai tocar. Eu brinco que eu tomo uma latinha de energético, toco até 2 horas da manhã, feliz da vida, e ainda vou dormir com a cara mais boa do mundo. Minha esposa fala, você é doido demais. Eu não dava conta dessa vida, não, ainda tenho que carregar equipamento. Faço feliz. Porque isso tem a ver com a minha alma. Mas, Jorge, por que você não toca tudo isso? Eu toco vários instrumentos, toco piano, mas eu sou guitarrista. Sabe, reza a lenda que com 4 anos de idade, estávamos no calçadão em Santos, estado de São Paulo, beira do mar, tinha um cara tocando guitarra na rua, dei birra, falando... Meu pai queria continuar andando no calçadão e tinha um cara tocando guitarra. Mas reza a lenda que eu parei a família inteira querendo ver o cara tocando na rua. Minha alma identificou com aquilo e acabou. Eu gosto de música erudita, gosto, mas não tem guitarra. Gosto disso, eu não gosto, mas bota uma guitarrinha ali que fica melhor, entendeu? É gosto. E que nem a Paula falou, não está certo e não está errado. É identidade. Identidade, é gosto. Né? Pessoal, já falei demais. Convidar vocês, semana que vem nós vamos fazer uma maratona sobre saúde mental, sobre tratamento da depressão. Todos estão convidados. Dia 4 de setembro temos evento público, vai ter Pela Vida lá no Mercado da 74. Por gentileza, vocês são da área da psi, vão para lá, gente. Evento de saúde mental com música junto. Né? É bom, é bom. Né? O Leandro esteve lá no nosso último evento. Gostou, Leandro? Eu gostei demais, até fiquei, cadê? Icaraí tá aí, nós ficamos de voltar lá. Vamos lá, Icaraí, de novo. Sim, bora, né? Tá? E abrir para questões, dúvidas, comentários. A Nívia queria começar a falar alguma coisa. Boa tarde a todos, né? Aquela hora que você estava falando, você estava citando de uma certa forma as funções do sonho, a compensatória, a pedagógica, a premonitória. E aí eu me lembrei de uma aula, não sei se você vai poder falar aqui, porque foi um exemplo de um dos seus pacientes sobre a morte antes da pandemia. Como que aquele sonho, por algo que estava por vir, desencadeou o processo de ansiedade. Lembra desses sonhos? Sim, sim. Eu tenho vários exemplos sobre isso. Os sonhos premonitórios são sonhos que são fantásticos, onde a função a intuição toma conta de partes da nossa percepção. Lembrando que as funções psíquicas são a forma, né, está no Tipos Psicológicos, no volume 6 das obras completas. Foi o mapeamento das funções da consciência que Jung fez, que acho que é uma das grandes genialidades do Jung, está nisso, estudos dos tipos psicológicos, inclusive na pós-graduação, esse mês, né, os estudos são sobre isso, tá? E aí o que eu bato na tecla, né? O que são sonhos premonitórios? É quando a sincronicidade acontece, você transcende tempo e espaço e meio que prevê futuro, né? Tá, eu já vi situações gritantes, né, da mãe sonhar com a morte do filho, né, na hora aquilo não fazer sentido quando ela acorda, né, e aí o filho sofre um acidente 10 horas da manhã, tá, o sonho fica claríssimo, né, que ela viu o filho dela montado num tigre, né, no sonho. Tá? É muito curioso, né, tem um dos grandes elementos, né, que a gente tem visto, tá? Eu me dediquei uma parte da minha vida a estudar os sonhos premonitórios. Por quê, gente? Sonho premonitório não é uma coisa que acontece casual, isso está na nossa vida.
As mulheres gestantes têm muito disso, não me perguntem por quê, porque eu não sei explicar isso, tá? Mas a gente tem em relatos, quem está mexendo com prática clínica, você vai ver que mais dia menos dia você vai ter paciente relatando isso. Tá? Processos de sonhos que transcendem. Eu falo que o sonho premonitório tem duas características. Primeiro, é sonho que transcende tempo e espaço. Vou citar um dos exemplos que eu tive, que eu fiquei muito, né, chocado. Eu tenho vários relatos, né, gente? Dá para dar aula sobre isso, assim. Estou sendo invadido por gatos aqui, gente. Né? Eu tive um paciente, inclusive, não vou citar quem que é, pode ser que conheça, professor aí de engenharia da Federal, ascendência oriental, função pensamento dominante, extremamente pragmático e sistemático, dava aula de cálculo para vários cursos aí, da área de exatas, né? Não preciso falar, né? Oriental, função pensamento, o cara queria. E rolou um negócio muito esquisito com ele. Ele veio para terapia para poder lidar com a própria função sentimento, vida afetiva muito bagunçada, né? Dificuldade de lidar com as emoções. E aí ele chega um dia no consultório assim, em estado de choque, né? Infelizmente, né, tive uma perda essa semana, meu irmão morreu. O irmão dele morava no Japão. Mas o louco da história não foi o fato do irmão dele ter morrido, né? Foi como a coisa aconteceu. Ele me sonha que o irmão dele tinha vindo visitar ele. Falou, abriu a porta do quarto dele e falou, vim me despedir. E fechou a porta do quarto. Quando fechou a porta do quarto, ele acordou. Ele olhou do lado, no relógio era 3h30, tipo, o horário exato eu não lembro, tá? Mas era um negócio assim. Aí ele ficou sem dormir, não conseguiu, sabe? Ficou tão impactado. Quando dá mais ou menos 10 horas da manhã, chega a notícia que o irmão dele realmente tinha morrido. E aí o susto da coisa foi que o horário que ele tinha sonhado foi exatamente quando o irmão dele morreu. Para um professor da área de exatas, função pensamento, como é que o cara me traduz isso? Né? A gente brinca muito que a função sincronicidade, ela se manifesta assim, né? Coincidências significativas, a condição do acausal, a junção tempo e espaço, né? Que a gente hoje fala tanto das dobras, né? Cara, como é que o cara em Goiânia me sente o irmão dele que está a milhares de quilômetros de distância? Como é que é tão... eu fico fascinado quando você fala, cara, é coisa de livro. Você fala, não acontece na vida das pessoas, mas acontece o tempo todo. A nossa consciência que é muito parca para perceber a teia do universo, né? A teia das relações. Né? Que nós estamos em todos interconectados, né? A biologia diz. Na nossa psique. E os sonhos premonitórios, eles geram muito esse alto impacto, né? Para não falar que além do sonho premonitório tem os sonhos sagrados, né? Que às vezes você sonha com uma figura importante aí que te dá um recado claro, direto, né? Objetivo. Convivi fazendo antropologia, fiz alguns encontros, né? Tive com os javaés na Ilha do Mananal. Eu achava muito curioso, né, como os indígenas lidam com o sonho, né, de uma forma muito mais objetiva que nós, né. Eles sentam em roda e discutem os sonhos, né. E muitas vezes você percebe que não tem uma divisão do sonho para a realidade, né. E que de uma certa forma a gente faz isso também mexendo com rede social, né. A menina resolve ser rainha do pedaço, ela vira rainha e acredita naquela fantasia e vai embora, né?
E é o que eu falo, os sonhos têm categorias, né? Você tem pesadelo, você tem os sonhos premonitórios, você tem os sonhos compensatórios, você tem os sonhos de erotismo, você tem os sonhos... E todos eles vão desaguar nos sonhos que têm função de aprendizagem. Eu gostei do Sandman, de ver, de repente, não pela série, que eu já tinha lido a graphic novel, né? A graphic novel é antiga, né? Década de 90. Eles fizeram a série da graphic novel, né? Mas trazendo essa coisa do sonho enquanto aprendizagem, né? Que acho que é um campo até de discussão na área de educação, que é muito pouco explorado. Né? Que caberia até uma bela uma dissertação de doutorado, né? Aprendizagem pelo sonho. Tá lá no Sandman, né? Que eu acho uma série muito analítica, né? Muito bem interessante dentro disso, né? E até agradecer aqui o Joe que falou para mim dessa série. Eu falei, vou ver, né? E eu não tinha me ligado que era da graphic novel, né? E aí quando eu comecei a ver, eu falei, né? E é psicologia analítica na veia, né? Muito bem montada. Obrigada, Jorge. Nós temos 2 mãozinhas levantadas, da Catiúcia. Então vamos, vamos. A Catiúcia primeiro, depois a Lília, né? Tá na ordem. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Oi, colegas. Oi, Jorge. Oi. Meu nome é Catiúcia. Eu tenho cabelos pretos, lisos, com cortes bem despontados, assim, uma franja maior. Tenho uma pele, me considero parda, assim. Tenho nariz grossos, lábios mais finos, olhos mais castanhos, que às vezes quando eu choro fica mais esverdeados. E eu acho que a beleza do meu rosto, ela tá no meu olho, assim, na forma como eu vejo. A energia, assim, na vivacidade. Falando ainda sobre esse enxergar, eu sou psicóloga de formação, né, apaixonada pela filosofia. Eu acho que me dediquei mais aos estudos da filosofia do que à psicologia. E trabalhei também no ensino especial quando eu conheci o Romeu. E a gente teve uma oportunidade de trabalhar juntos com algumas crianças, né, cegas. E foi aí que eu me apaixonei pelo Braille. Né, tenho 2 crianças e os meus filhos brincam, assim, de furar, de ler, assim, algumas superfícies, né, então tenho um carinho aí por essa área. Eu acho que nesse momento é a minha apresentação para você. Já ouvi muito falar de você em Goiânia, muito, 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 mas essa é a primeira vez que eu vejo, assim, que eu tenho contato com você. Mas você ouviu falar, mas eu nego tudo, tá? Mas eu só a única coisa... Na verdade, eu sou o Jorge da alma, dos olhos da alma sã, né? Então, eu sempre, não sei porquê, mas eu sempre te relacionei, mesmo nunca ter te visto, com o filme, né? Os olhos, a janela da alma. Não sei porquê, eu sempre fiz essa associação. Não me pergunte de onde que veio. E agradeço o Pedro, né? Que estimula muito a vir aqui. E agradeço pelo convite também, já agradeço pelo convite também que você fez, né? A abertura que você concede à nossa participação. Parabéns pelo seu grandioso trabalho. Maravilha, o trabalho não é meu, ele é nosso. Eu brinco muito que eu aprendo tanto com vocês quanto vocês aprendem comigo. Obrigada. Eu sou um ser de troca, acho que a gente tem que largar um pouco do nosso ego de lado e juntar mais forças. Ainda mais que a gente está num cenário de pandemia, as coisas não estão brincadeira. Eu acho que a gente tem que largar de ser imaturo e começar a olhar para a realidade. Porque a gente fica brigando por abordagem, por isso, aquilo, outro. Isso é a coisa mais pequena que a gente poderia ter na nossa alma. Enquanto a gente fica brigando por bobagem, do nosso lado está cheio de gente sofrendo. Então, obrigado e vamos que vamos aí. Esse trabalho não é meu, ele é nosso. Lília. E convido todos vocês a participarem conosco. A Lília agora, né? Só um pouquinho. Catiúcia ainda vai...
Ah, sim. Eu queria só fiz uma apresentação longa, extensa, né? Me desculpe aí pelo tempo que eu gastei, mas durante a sua fala, seguida, né, pela fala da Paula, eu fui construindo um pensamento aqui que eu queria compartilhar com você, seguido de uma pergunta, para você me ajudar a elaborar aqui a questão que eu fiz, né, que eu vejo a ansiedade como um fenômeno natural do que designa no corpo, né? A gente tem naturalmente esse encadeamento que é um aparelho, né, autônomo do corpo que nos prepara para uma situação de perigo, assim. Então ele é nosso, natural, como o batimento de corpo, como o sistema respiratório. Então eu vejo ele assim como um desses sistemas orgânicos do corpo. Só que aí diante desse modo de vida, né, diante dessas circunstâncias que estamos na história, né, que demasiadamente real, às vezes quando você fala de ver a realidade, viver na realidade, eu já penso que a gente está vivendo demais nessa realidade, né, assim, que a gente vai se afastando da nossa essência, que daí essa ansiedade se torna disfuncional, porque se a gente afasta da essência e ela como um fenômeno natural de alerta para o perigo, e a gente vive tão enclausurado, aprisionado, vivendo aí essa ideia de que a gente tem que ficar em condomínios verticais, vivendo essa iminência de perigo o tempo inteiro, então isso vai retroalimentando, disparando essa ansiedade totalmente disfuncional. A gente vive a iminência de um perigo, de uma insegurança. Oi, eu tô numa... Hã? O tempo inteiro, né? Assim, Não, eu tô numa apresentação aqui. então, seguindo aqui o raciocínio, por mais que fui a eu que gente mexi pense aqui. esse sintoma dentro do aspecto psicológico, não querendo voltar lá para a Fui eu mesmo histeria, que né? Porque mexi. por mais que Freud e todos os pensadores da época estavam em busca de como que funciona esses processos inconscientes, foi através do corpo que eles perceberam, né? Através do sintoma ali da histeria, depois da neurose obsessiva, que eles perceberam que tinha uma relação assim nesse corpo. Então, eu acho que a gente não precisa divorciar desse corpo quando a gente pensa esse humano. Até porque mesmo quando a gente sonha, né, a gente sonha com o corpo, a gente está lá sempre com o corpo, né? Pelo menos nos meus sonhos, eu apareço em corporeidade, né? Então, acho que a gente não divorcia, né, esses aspectos psicológicos do sonho. E então, para chegar à minha pergunta, né, quando eu elaboro a minha questão aqui, que para esse indivíduo, então, vivendo nessa sociedade de cada vez mais produção, não se reconhece na sua individuação, mas sempre em demanda dessas circunstâncias políticas, socioeconômicas, eu acho que o sonho dele está removido, ele está privado, né? Ele não sonha mais, porque aí ele tem insônia. É tanta preocupação diante do que se fazer, do que se identificar, que ele é removido. Então, esse indivíduo que não sonha, que eu acho que é justamente o trabalho do inconsciente, o sonhar, então, como que ele fica? Ele fica extremamente adoecido, né? E aí a minha pergunta, porque eu acho que o maior problema desse desdobramento é que esse indivíduo está sozinho, ele está desamparado. Porque é colocado nele, até nas nossas discussões de saúde mental, a responsabilidade de um cuidado de si, quando a gente tem aí, né, que você trouxe também a questão do suicídio, se a gente for lá no Durkheim, a gente vai lembrar que existe esse suicídio também social, né, por causa desse desamparo na sociedade, essa solidão. Então aí eu fico perguntando, Jorge, queria que você entendesse, às vezes, o meu ponto de tensão, não como uma posição controvérsia sua, mas que me elaborou uma questão que eu queria que você me ajudasse a pensar, como que a gente pode pensar a saúde mental do indivíduo, sendo que ele está desamparado. Porque a gente coloca muita responsabilidade nele, desse autocuidado, mas ele não está desvinculado também dessa sociedade que o adoece. Porque essa sociedade, ela não vai em encontro da nossa essência, ela vai em encontro dessa realidade de produção que é extremamente ansiogênica. Então eu fico sempre nesse limbo aí, sabe? Ok, mas respondendo bem objetivamente, Catiane, assim, é muito legal a tua pergunta.
Mas é onde eu falo que a psicologia analítica ela só ganha força, ela só existe se a gente olhar para a clínica da individuação. E a individuação, ela não é um processo de, como é que a gente poderia falar, de individualidade. Num primeiro momento, você vai ter que se fortalecer, fazer a jornada do herói, encontrar sua consciência, e para isso você vai ter que romper até com alguns processos do mundo exterior, sim. Para ir fortalecido, você cair na ação social de puxar os outros para o caminho deles. Uma das grandes questões que eu vejo muito na obra do Jung é exatamente esse questionamento. Quando o Jung traz, né, nos fundamentos de psicologia analítica, tá, a discussão de puxar para a teoria tanto Freud quanto Adler, tá, ele está puxando para a mesma discussão, para fundamentar o que ele está pensando, a teoria da extroversão e da introversão, o meio e o indivíduo. Tá, então, hoje a gente tem esse discurso da saúde mental muito psicossocial, que até com essa crítica, vocês estão psicologizando tudo, né? Eu canso de escutar isso aí, até de quem não deveria, né? E aí a gente vai percebendo que é até uma questão que a gente tem que ter essas leituras, porque, sabe, o meio precisa do indivíduo e o indivíduo precisa do meio. Agora, sem identidade, fora de si, esse cara não vai conseguir suportar a pancada de poder regular a sociedade. Eu falei anteriormente o tempo todo, e eu sou testado 24 horas por dia. Estou puxando aqui o Setembro Amarelo, vocês acham que a gente não ganha crítica? Inclusive das autoridades que perdem filho, perdem marido, perdem primo, é o tempo todo. Então a gente a vida é essa batalha, é essa guerra mesmo. O Freud trouxe isso, o Adler questionou isso, aliás, todos, né? Você precisa fortalecer a identidade, ter consciência, e aí sim você consegue agir no meio. Mudando o meio, a gente consegue fazer algumas políticas públicas, também consegue, mas do jeito que a nossa política hoje está psicotizada, eu duvido muito. E olha que eu tenho um contato direto com políticos e mais políticos. Eu estou gerenciando a campanha do Setembro Amarelo aqui na região. Então, contato com gente, a gente vai vendo. E aí você vê contenção de verbas, você vai vendo cara feia, caras e bocas. Então, você vai vendo a coisa assim, né? Então, e a gente tem também esse discurso romântico. Vamos mexer com as políticas públicas, legal. Não sai gente do papel. Estou cansado de ver gente com excelentes ideias, mas que na hora de executar... Tá? Se eu puder só acrescentar uma coisa, Jorge, eu concordo muito com essa sua colocação de que, no fim, é tudo uma questão da gente se comprometer com o nosso processo de individuação, né? E como o Jung diz, a melhor contribuição política, social que a gente pode dar é parar de projetar a nossa sombra fora. Sim, o Civilização em Transição, ele fala bastante disso, né? Ele tem textos políticos aí, o grupo do professor Silvio está estudando isso aí, né? É muito legal esse grupo do professor Silvio Costa sobre psicologia e política. Você percebe que o ser político, ele parte do indivíduo politizado pela consciência. Olha como é que isso é interessante, né? E eu volto lá para trás, fundamentos de psicologia analítica, né, quando Jung começa a discorrer sobre Adler e Freud. Ele ressalta a importância da psicologia do meio, né, e do indivíduo. Os dois estavam certos. Respondeu, Catícia? Não sei se te ajudou. Sim, obrigada. Acho que fiquei com a chave aí da questão da consciência e atitude política, né? Sim. O que a gente está fazendo aqui é uma resistência política imensa, né? Porque a gente está pedindo para as pessoas terem identidade. Sim.
Agora eu estou começando a ver assim, esse caminho que você desenha. E aí a gente consegue perceber também quando as práticas políticas elas são aconscientes, né? Talvez a gente tenha essas caras feias, esses não essa segurando verba, não incentivando projetos que realmente favoreçam a atividade coletiva, né? Assim, acho que eu vou vislumbrar aqui. Muito obrigada. Nada, tinha mais uma pessoa, a Aline, querendo falar, né? É a Lília. Lília. Oi, professor. Prazer, Olá. né? Eu sou a Lília, eu também sou psicóloga de formação, mas com um estudo mais voltado para a gestalterapia, para essa área. E sou irmã do Pedro, estou aqui por esse convite também. E assim, me impactou muito sobre a fala da questão da identidade, porque é algo que realmente a gente vê com muita frequência, né? A identidade do indivíduo muito fragilizada, hoje muito mais a identidade grupal, né, sendo buscada. E aí me fica uma questão assim, quantas pessoas eu deparo hoje que elas não têm, assim, elas não sabem por onde começar, né? Então, assim, quem é você, o que você pensa, o que gosta, o que quer fazer, e a resposta não vem, ela não sabe, ela não tem essa identidade. Assim, é uma curiosidade mesmo, né? Como é que dentro da psicologia analítica esse caminho é feito, na busca de fortalecer isso, de buscar essa identidade tão importante. Lilian, maravilha você está falando disso. A gente está falando de apatia, que é um dos grandes efeitos, um dos grandes sintomas, inclusive, dessa ansiedade coletiva. A massificação, a alienação, está tudo dentro do mesmo bolo. Eu vou brincar pegando uma metáfora religiosa e cristã, a mão esquerda não sabe o que a direita faz e vice-versa, né? Hoje isso está muito comum. A pessoa não sabe se gosta de amarelo, de verde, de roxo, de preto. A gente está falando de despersonalização. E olha, nesse mundo hoje, onde está acontecendo, uma das maiores doenças mentais da atualidade é o fanatismo, que não é visto como doença mental, mas é uma doença mental. Porque a gente vê a falência da consciência. A pessoa não pensa, a pessoa não sabe reagir, ela deixa os outros mandarem na vida dela, ou seja, tudo que a gente estuda sobre alienação, você vê que está presente ali. E do pior jeito. Por que do pior jeito? Ela fica belicosa e ainda ela mata e morre por aquilo. E aí quando você pergunta por que você matou, por que você morreu, ela não sabe. Alguém mandou. Então, infelizmente isso está acontecendo. Para tanto, na prática clínica a gente tem uma teoria para resgatar exatamente o oposto a isso, chamado reforço de ego. Das primeiras coisas que a gente faz em consultório, na prática clínica, é o reforço de ego, que é ajudar a pessoa a olhar para si, olhar seus dons, olhar suas virtudes, trabalhar a sombra, a projeção, as projeções, as fantasias, diferenciar a realidade de fantasia. É uma técnica que é muito importante para a prática da psicoterapia, é a primeira coisa que a gente faz com qualquer paciente. Os alunos que entram na clínica social, a primeira coisa que eles vão aprendendo é a técnica do reforço de ego. Que é uma técnica, a priori, ela é simples, que consiste em trazer a pessoa para a própria pessoa, para ela se ver, para ela se enxergar, perceber seus defeitos e suas virtudes. E ela vai ser a fundante e a base estrutural para que a psicoterapia depois possa se desenvolver. Legal que você vê da Gestalt, a Gestalt trabalha muito com isso, né? A Gestalt e a psicologia analítica dialogam muito, né? O Peirce pega muita coisa do Jung e trabalha muita coisa até nos sonhos, né? Você percebe o lidar com o simbólico, né? E isso é muito legal de trazer o indivíduo para se reconhecer, para se ver, para se estruturar, né? Não sei se eu cheguei a responder. Não, respondeu sim, muito bom, professor, muito obrigada. Viu?
Professor Pedro, eu não sei como é que está o nosso tempo, se a gente já está encerrando. Já estamos encerrando, faltam 11 minutos. Essa pergunta da Lília é muito interessante mesmo, porque passa, só um instante, Jorge, em termos filosóficos, seria muito legal, Lília, olhar os conceitos de liberdade, né, no mundo moderno, no século XVII, só se torna os diversos conceitos que dali vêm, né, mas principalmente o aspecto do homem agora dando sentido às coisas e traçando as finalidades que ele pretende alcançar. Nós tínhamos, antes desse período, um viés ligado ao tema de hoje, que era os sonhos, os sonhos, né? Por exemplo, se a gente recorrer a Pitágoras ou a Platão, é certa possibilidade de comunicação entre um uno e o homem, né? De repente, Aristóteles, né? Platão é do século IV, Aristóteles também, Pitágoras em torno do V, né? E tudo isso é interessante, porque com Aristóteles ele desloca essa comunicação para a implicação do sonho na vida do homem, né, como uma coisa própria da alma anímica, né? E na Idade Média ainda permanece essa ideia do sonho com certa comunicação com o humano. Mas quando vem o século XVII, então o novo conceito de razão em Descartes distinguiu o verdadeiro do falso, né? Então a comunicação possível seria que Descartes era da Rosa Cruz, então a concepção dele de que o homem tinha sido criado por Deus, e Deus colocou a razão na gente, mas essa razão, ela não é mais o logos, nem o rácio do período anterior, com as essências das coisas, e nem na Idade Média rácio como o conhecimento divino em nós, mas um instrumento que permitiria a gente dar sentido às coisas e distinguir o verdadeiro do falso. Aí nasce outro conceito de liberdade. E Descartes coloca o louco dentro do quarto dele, nas obras Meditações, que no final da Idade Média o louco era colocado na estrutífera navis, os loucos, os bêbados, tudo mais, e ele dá outro sentido à psicologia, que é a discussão aqui de psicologia social, né, que estava sendo traçada. E aí, nesse momento, o louco ele possibilita a Descartes, porque Descartes pergunta, será que eu não sou um louco? Eu não tenho um corpo de vidro, eu não sou um rei, né? Então, por esse louco dentro do quarto dele, dá a possibilidade do nascimento das clínicas, e a primeira foi chamada de Grand Bureau, um grande escritório, um grande hotel, né? Vê que não é uma coisa... o nascimento da clínica tem outra tônica, né? E aí, nesse momento, se edifica em uma linguagem filosófica o espaço teórico, vamos dizer assim, da identidade, que é o tema que você levantou, e da diferença, né? Então, esse tema é muito relevante. Nos anos 90, ele foi deslocado pelo desgaste da própria palavra identidade para o tema reconhecimento. E há poucos anos para trás, aqui, perto de nós, né, nasce também as filosofias da diferença. O que é relevante para a gente pensar, assim, com o seu tema e a fala da Paula e do Jorge, né, é que eles reclamaram sempre a ideia de certo, talvez, esquecimento do ser, alguma coisa assim, né? Ou então da alma, né, se a gente quiser pensar numa linguagem não heideggeriana, mas junguiana, exatamente a necessidade da atualidade, da gente recolocar a necessidade daquele homem pensado lá na antiguidade clássica, mais renovado, e isso Jung faz muito bem no conceito de alma, né, ele amplia, como o Jorge iniciou também falando da ampliação que ele faz em relação à psicanálise, né, e aí... nesse sentido, esse tema que você levanta, ele é riquíssimo, porque envolve exatamente o trabalho que eu não estou reduzindo não, mas vou chamar, Jorge, o trabalho antropológico de Jung, né? Sim. Então,
Então é isso, olha, nós temos 6 minutos, não sei se a Lília quer falar, ou alguém quer falar. Não, Pedro, tá ótimo, foi muito bom, muito esclarecedor, e eu estou saindo daqui com muitas dúvidas e curiosidades, que eu acho que é o mais importante. Tem uma Com coisa... certeza, muito bom. Porque quando a gente mata todas as dúvidas, a gente mata também nossa criatividade. Jorge, tem uma coisa também que eu me esqueci de falar, muito relevante. Por que Jung retoma o conceito primeiro de psicologia como estudo da alma, lá elaborado por Platão, no mundo contemporâneo? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer, porque nós vimos construindo uma civilização no Ocidente calcada no homem integral, na Antiguidade Clássica, no período cristão medieval, mas submisso a certas concepções. De repente... Eu vejo que isso, Pedro, para mim, eu, Jorge, nas minhas parcas leituras, a gente está falando de uma psicologia construída na era moderna. Sim. Então, a gente está falando, em especial, para ser mais exato, na era industrial. Exato. Tá? Onde o ser humano estava sendo muito posicionado naquela visão patológica que a gente percebe do ser máquina. Exatamente. Tá? Então, o Jung, ele joga, e detalhe, ele não faz isso à toa. A diferença de Jung para Freud, inclusive, era de formação. Jung era psiquiatra, lidando com pessoas adoecidas o dia todo, em sanatório. O posicionamento dele nasce dentro do hospital psiquiátrico falando, peraí, cadê a alma dessas pessoas? Eu não posso ver essas pessoas como um objeto, né? Estudei com o doutor Anísio da Silveira, participei, eu vejo muito essa discussão, inclusive, fundante e fundada na discussão da humanização na área de saúde mental. Então, você vê que a minha impressão, professor, advém daí. Que aí ele vai na contramão do que tudo, inclusive que a psicologia estava produzindo, tá? Posicionando a cientologia, né? Esses estudos aí que vão virar os coaches da vida aí, né? Eu faço, eu me empodero, eu aconteço, pense e enriqueça, né? Naquela obra que a gente está estudando no grupo, A Natureza da Psique, ele fala disso, né? No século XIX nasce uma psicologia sem alma. Aí ele cobra uma psicologia com alma mais na frente. Exato. Não é? Exato. É essa que você está dizendo. Eu acho que esse é um grande tema para a gente talvez pensar em outro encontro, como que epistemologicamente a psicologia, vamos chamar de científica, no século XIX, ela se estabeleceu, né? E os problemas advindos daí, ou então daí ligar a Jung, né? É legal ter um livro muito massa do Sou Chandazani, né? Jung e a História da Psicologia Moderna. Bom mesmo. É muito bom, né? O Chandazani é historiador, o Sono, né? Ele é historiador e está tendo acesso, inclusive, a documentos. Ele teve livre acesso à biblioteca do Jung, as notas de rodapé do Jung, tem livros maravilhosos que estão saindo daí. E é muito legal que é uma obra que pega toda a história da psicologia, que a gente, né, psicanálise e pós-psicanálise, né? Ótimo. Pontuando, inclusive, dados históricos, de períodos históricos muito importantes. Bom, eu quero, então, agradecer, Jorge, você, Paula e todos que participaram, né? Foi muito legal, aprendemos muito. Quer falar alguma coisa finalmente, Jorge? Pedir para vocês acompanharem nossas redes sociais, né, Instituto Olhos da Almaçã. Quem quiser me seguir na minha pessoal também, só que eu vou avisando. Na minha pessoal eu sou meio debochado, então né, não se assustem que eu me divirto na minha rede social privada, né? @Jorge Monteiro PSI. Tá? Quem quiser, vai para lá. É o lado que vocês vão me vendo mais na música, no deboche, tirando onda com a vida, né? Porque eu tenho isso na minha natureza também, é da minha identidade, né? E também, Jorge, eu gostaria de lembrar que aquelas produções que você faz, toda segunda-feira sai um vídeo interessante, olhar a programação do Instituto lá, Olhos da Almaçã, tem muita coisa legal.
E o grupo de Jung também tem muito acervo interessante, viu? Paula, quer falar? Eu queria agradecer muito a todos pela participação, agradecer pelo convite e ao Jorge pela riqueza de tudo que ele trouxe, e que a gente continue sempre comprometido com o nosso processo de individuação, que é a maior contribuição que a gente tem a dar para a gente e para o mundo. Obrigado, Paula. Obrigado, Jorge. Catiane coloca aí seu endereço, viu, Jorge? Acabou de colocar aqui escrito. O seu endereço, chama endereço eletrônico, acho, não sei. @Jorge Monteiro PSI. Tá? E tem também do Instituto Olhos da Almoção. Ela colocou. Tá. Paula, obrigado. Jorge, obrigado. Todos, obrigado. Foi muito legal. Né? Até a próxima, gente. Pode cancelar. Tchau, obrigada. Vai sair a gravação, viu?